Boa noite, irmãos. Estamos aqui para mais um Quarta com Deus. Hoje, especialmente, estaremos encerrando essa série de estudos para conversar na igreja. E hoje estaremos refletindo em mais um tema, né? O tema de hoje é: não é possível ser cristão sem ir a Cristo. Ou seja, não é possível ser cristão sem antes ir a Cristo. A primeiro momento você pode olhar essa afirmação e dizer, é uma afirmação redundante, é uma coisa óbvia, talvez até desnecessária. Mas aquilo que gramaticalmente parece algo desnecessário, redundante, na prática cristã é de suma importância. Pois ao longo dos tempos, muita gente tem tropeçado na simplicidade do convite de Cristo. Eu gostaria de começar a ler o texto base hoje para a nossa reflexão. Vamos ler, convido os irmãos que possam abrir, Mateus 2, 28, que diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Senhor, nós te pedimos, Pai, para que possa interceder essa noite, fale aos nossos corações, que o seu Espírito Santo possa estar livre para atuar aqui, Deus, que tudo aquilo que possa tirar a nossa concentração, o Senhor possa retirar e nos dar condições, Pai, de ouvir e entender a sua mensagem. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Derramar teu ser.
minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder, mais do teu poder. Um chamado simples, um convite para todos, né? Venham a mim todos. Um convite feito de forma simples e deve ser igualmente recebido de forma simples. É interessante que o chamado de Cristo, o Evangelho de Cristo, ele é feito de tal simplicidade que as pessoas mais humildes, menos letradas, têm condições de compreender esse convite. Mas o fato é que, mesmo assim, muitas pessoas têm tropeçado na simplicidade do chamado, do convite de Cristo. Você pode ter nascido na igreja, frequentado o EBD, quem sabe um dos melhores alunos, e tropeçar na simplicidade do chamado de Cristo. Você pode ser filho de pastor, diácono, ministro, e mesmo assim tropeçar na simplicidade do chamado de Cristo. Você pode estudar a Bíblia, ser talvez um teólogo, e também tropeçar na simplicidade do chamado de Cristo. Por isso essa afirmação: não é possível vir a Cristo, ser cristão sem vir a Cristo. E para vir a Cristo é preciso receber o convite de forma humilde. E eu já adianto, o primeiro passo para que você possa seguir a Cristo é a humildade de admitir que precisa dele. E para isso, você precisa saber, você precisa entender que você é pecador. Só busca salvação aquele que admite ser pecador, aquele que admite precisar de salvação. Só busca salvação aquele que precisa de salvação, aquele que admite precisar de salvação. Enfim, o primeiro passo é a humildade para entender que você precisa de um Salvador. Quando você dizer que é pecador, quando o paralelo, o norte é Cristo, é fácil, talvez seja fácil para você. Se você questionar pessoas na rua ou até na igreja, talvez você encontre mais de 80% das pessoas dizendo eu sou pecador. Né? Se você perguntar se é pecador, 80%, alguns talvez não digam, talvez até dentro da igreja, você vai ter 80%, 90% dizendo eu sou pecador. Por quê? Quando você tem como espelho Cristo e você olha e fala, eu sou pecador, é uma coisa. Dependendo das ocasiões, você pode ter como espelho alguns irmãos da igreja
e você diz, eu sou pecador. Alguns irmãos que eu não quero citar nome, existem irmãos de oração maravilhosos, que você olha e você talvez diga assim, eu sou pecador. Mas quando o espelho, a pessoa que você está olhando é o pior, quando o espelho é um assassino, quando o espelho é um marginal, um estuprador, ladrão, e por isso Paulo vai levar essa admissão de pecado a um nível muito mais profundo. Paulo, ele compreende isso e ele vai dizer lá em 1 Timóteo 1,15, essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Você dizer eu sou o pior, tendo como parâmetro Jesus, é fácil. Mas quando você olha para criminosos, Fernandinho Beiramar, você dizer eu sou tão pior quanto ele. E é por isso, essa é a compreensão de Paulo. Paulo compreende que pecado não tem tamanho, que pecado é igual. E assim quando ele diz, eu sou pior, ele não está dizendo que apenas ele é pior, ele é igualmente pior. Essa percepção é um nível de humildade para olhar para qualquer um e dizer, eu sou tão pior quanto essa pessoa. E quando você tem a convicção de quem você é, o quanto você é pecador, e você tem essa humildade para reconhecer isso, você olha para o lado e não vê diferenças, você para de olhar para os defeitos dos irmãos. Essa é a grande sacada de Paulo, quando ele diz, eu sou o pior. Bom, me lembro quando eu vim para esta igreja, no início, o pastor Rômulo ainda era pastor aqui desta igreja, pastor auxiliar, e ele fez uma pregação que marcou muito a minha vida e me ensinou muito sobre esse ser pior. Ele fala de eu não vou aqui falar tudo, mas eu vou diminuir, mas ele fala de um religioso que foi no leprosário e observou aqueles leprosos. Tinha um que não tinha braço, um que não tinha pernas, outros não tinham dedo, orelha. Todos, cada qual com o seu problema. Nenhum olhava o problema do outro. Nenhum se sentia mais privilegiado por ter um problema diferente do outro. Que tinha perna, não ficava, eu tenho perna, ele ali não tem braço, ele ali não tem... Não, eles não ficavam comparando, porque eles todos estavam unidos numa mesma doença, a lepra. Assim, quando nós percebemos que somos pecadores de fato e humildemente reconhecemos isso, nós entendemos que nós somos os piores. Os piores. Todos nós estamos sujeitos a essa lepra. Primeiro passo para que você entenda o convite de Cristo e aceite é você entender que você é pecador. A reconhecimento humilde. Humildade para entender que é pecador. Outra coisa é humildade para se entregar inquestionalmente, ao chamado. Quando você entende que é pecador, que é um leproso, como eu falei antes, você entende que Cristo morreu pelos piores. Então você é tão pior quanto qualquer um.
Por isso Cristo substituiu a Barrabás. Por isso Cristo morreu no lugar de Barrabás. Esse é a necessidade que você tem para ter humildade, entender que é pecador. Você é Barrabás, o pior. Humildade para entregar inquestionavelmente o chamado. Como eu falei, é preciso que você tenha esse tipo de humildade. Sabe, eu me lembro quando eu fui, outra ilustração, né? Em Curitiba, com o pastor Silvado, ele fez uma ilustração muito bonita sobre entregar-se inquestionavelmente. É interessante quando ele vai contar a história de um passarinho, né? Ele fala, quando o passarinho entra na sua casa, né? Quando o passarinho entra na tua casa, ele começa a se chocar contra a parede, ele se tiver um ventilador ligado, ele vai bater e ele vai se debatendo para tentar fugir. Você vendo aquilo, a primeira coisa que você faz, desliga o ventilador, abre as janelas e começa a tentar expulsar o passarinho da casa e levar ele para a saída. Você está querendo ajudá-lo, mas ele não compreende a comunicação. Ele não compreende, ele não consegue compreender você, e à medida que você se aproxima dele, ele corre para o outro lado e se machuca mais ainda. O fato é que esse passarinho chega a um tempo que ele não aguenta mais. E aí ele se entrega. Todo depois de machucado, cansado, ofegante, ele abre as asinhas e se entrega. Cai no chão, e aí você vai lá e pega ele, coloca ele no local para descanso, e nesse local ele descansa e vai embora. Nós, seres humanos, temos essa tendência de não ter humildade para nos entregar. Nós queremos dar o nosso jeito e nós vamos bater nas paredes, nós vamos nos chocar contra o ventilador. Deus está ali querendo nos ajudar, querendo que a gente saia, mas a gente não compreende. A gente quer fazer da nossa maneira. A gente tenta dar o nosso jeito, mas a verdade é que não tem jeito. Só Deus pode nos tirar. É interessante, por isso, que aí entra outra ilustração, que as pessoas tendem a buscar a Deus quando estão no fundo do poço, quando tudo em volta está escuro, e embaixo escuro, só resta olhar para cima. E aí nós buscamos Deus, nós vamos até Jesus. Então, eu queria te falar que você precisa de humildade para reconhecer o seu pecado, que você é pecador e é o pior. E precisa de humildade para entregar-se inquestionavelmente a Ele. Ele é que vai mudar a sua vida. Não adianta você ficar achando, é impossível, eu nunca vou mudar tal coisa, tal procedimento. É impossível. Impossível ficar sem beber, impossível sem fazer sexo fora do casamento. Mas não, só quando você se entrega, Ele faz. E Ele vai te pegar e colocar num local de descanso. Aquele fardo que era difícil para você, Ele vai aliviar. O que acontece quando recebemos o convite? O que acontece quando aceitamos o convite? Quando nos entregamos ao convite, entendemos o convite. Ele promete aliviar o nosso jugo, erguer o nosso fardo e libertar-nos, dar-nos descanso se formos a Ele. O texto: todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Jesus promete aliviar o nosso fardo. Ele põe sobre ele o nosso jugo. Isso tem um significado
tremendo, né? Se você já participou de algum evangelismo, assim, eu já participei de alguns, de ter a oportunidade de pessoas aceitarem Jesus na sua presença e você caminhar com elas, você invariavelmente vai ouvir testemunho como dizendo: olha, o meu problema não foi embora. Eu continuo com um problema financeiro, eu continuo com um problema na família, continuo com a doença, mas eu estou em paz, eu estou feliz. Isso é que Jesus nos dá. Ele alivia o nosso jugo. Se você for ver o que significa o jugo, nós aqui da nossa igreja, com certeza, o pastor Márcio já pregou sobre jugo desigual, e ele falou que era jugo. Jugo é aquilo que se coloca na frente do carro de boi para que 2 bois carreguem. E aí, se esse jugo for desigual, fica mais pesado para um lado. A verdade é que o nosso jugo é muito desigual a Cristo. Mas ele bota o nosso jugo e ajuda a gente a carregar o nosso fardo. Ele sofre e se sacrifica para carregar o nosso fardo. Jesus se sacrificou carregando o nosso fardo. É o jugo desigual. É como se nós estivéssemos do lado ali, por isso ele se fez como nós, carregando o fardo, e ele carrega o fardo praticamente todo. Por isso que quando você entende, começa a seguir a Cristo, você se entrega, você tem humildade para reconhecer, você sente que o fardo foi retirado, que o peso já não está nas suas costas. Isso é o que Jesus nos promete. Isso acontece. E você vai ver claramente na Bíblia, em diversos textos bíblicos, dizendo que Jesus é o supremo carregador de fardos. Jesus, o supremo carregador de fardos. Vou ler alguns textos bíblicos aqui. Isaías 53:6 diz assim: o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53:12, pois ele levou o pecado de muitos. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre madeiro. 1 Pedro 2:24. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar o pecado de muitos. Hebreus 9:28. Esse é o caráter de Cristo. Ele nos convida a substituir a nossa pena. Ele é o substituto. Ele é aquele que entra para pagar pelos nossos pecados. Depois que você tem humildade para reconhecer e aceitar o convite, encará-lo com humildade, você consegue receber a paz da liberdade dos pecados. O Evangelho é Deus se faz homem. Deus nos ama apesar dos nossos pecados. Apesar de quem somos, Deus nos ama e Ele vem em nosso encontro. Assume a nossa natureza, coloca o nosso jugo. E mesmo sem pecar, Ele paga pelos nossos pecados.
Eu e você somos Barrabás. Barrabás, o pior de todos os bandidos, assassino, é substituído por um inocente, Cristo Jesus. Você é Barrabás. Você é Barrabás. Jesus substituiu o seu pecado. Deus tornou-se pecado por nós, aquele que não tinha pecado, 2 Coríntios 5, 21. Cristo tornou-se maldição em nosso lugar, Gálatas 3, 13. Cristo tem o caráter substitutivo dos pecados. E o que ele nos pede em troca? O que ele nos pede em troca? O chamado é simples: venha a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim, todos. E o que ele nos pede? Nada. Jesus não nos pede nada. Em Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, nem por obra, para que não se gloriem. É dom de Deus. Deus nos dá a salvação gratuitamente. Portanto, o convite de Cristo é gratuito e simples. E eu quero hoje terminar essa reflexão te dizendo que, te clamando, conforme o autor vai fazer, imploro que você não tropece na simplicidade do convite de Cristo. É um convite muito simples e que você só tem que se entregar. Esse é a minha humilde clamor, que você possa se entregar ao chamado de Cristo. E eu quero orar, terminar orando. Se você se sentir à vontade, pode fazê-lo comigo nesse momento, uma oração de entrega. Caso você queira, também poderá, quem sabe, comunicar a algum irmão, se você sentir no seu coração de fazê-lo, e fazer uma oração com ele de entrega do convite de Cristo. Você pode ser qualquer um, uma pessoa, como nós falamos, uma pessoa que já está há tempo na igreja, mas que nunca parou para pensar talvez sobre o convite de Cristo. Eu quero hoje te convidar a orar, e assim a gente termina a nossa reflexão. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida. Nós te agradecemos, Pai, pelo seu sacrifício, Pai, e pela paz que o Senhor nos dá. Te agradecemos por tudo e queremos dizer que somos pecadores, Deus. Queremos confessar a Ti que somos igualmente pecadores, pois nós entendemos que o pecado é rebelião contra Ti e não tem diferença. Então nós olhamos tão somente para nós, entendendo que nós somos os piores dos pecadores. E queremos entregar a nossa vida nas suas mãos. Queremos dizer sim ao seu convite, pois estamos cansados e sobrecarregados dos problemas desse mundo, dessa vida de pecado. Portanto, Deus, nós queremos nos entregar nossa vida ao seu senhorio, entregar o nosso ser ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.